A gente vai ler a palavra em Lucas 18, 9 em diante. Tem alguns, são Jesus falando para a gente, né? Tem umas palavras assim. Isso aqui, olha, quem tem lido a Bíblia, hein? Aqui, com frequência? Frequência não tem não. Que lê a palavra. Aqui é Jesus falando para a gente, então. Vamos aproveitar esse momento, então, lermos a Bíblia juntos, né? Qual capítulo? Lucas 18, 9 em diante. Todo mundo abriu a Bíblia? Laís? Tá bom. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo. Essa é a palavra que Jesus falou. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também crianças, para que ele a todas as tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-os. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus o que tem riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém. Tem um outro texto que eu queria ler também aqui. É o 17. Jesus ensina sobre a vinda do reino de Deus. Tá bom, gente? Que às vezes é muito longo o texto, mas está todo mundo prestando atenção, né? Tá, Daniel?
pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Senhor, nós bendizemos a Ti, Jesus Cristo, pela Tua palavra, que é viva, é como uma espada que penetra no nosso interior, dividindo as intenções do nosso coração, iluminando o nosso interior, Senhor, iluminando o nosso interior, Senhor, esclarecendo. Ajuda-nos nessa noite, que os nossos ouvidos sejam ungidos pelo Teu Espírito para ouvir a Tua voz, em nome de Cristo, amém. Bem, é muito texto, né, para a gente meditar, né? É muita coisa, é muita palavra. Na verdade, um texto viria antes do outro, né? E na sequência, porque um é 17 e o outro que a gente leu primeiro é no 18. Mas eu quis ler sobre o reino de Deus, sobre a vida do reino, porque nós estamos num tempo de muito ceticismo, muita incredulidade, né? Então, muitas vezes, o povo de Deus esquece, né, que vai existir um dia que é o dia do Filho do Homem, que é o dia que o Filho de Deus, que o Senhor Jesus vai vir numa nuvem com poder e glória, que vai ser um dia repentino, um dia que ninguém espera, poucos esperam, né? Vai ser um dia surpreendente, um dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Amém. Eu louvo o Senhor por isso. Jesus fala que um será tomado e o outro será deixado. Existe um que vai estar no campo, outro que vai estar na cama, outro que vai estar trabalhando na moeda. Um vai ser tomado e outro vai ser deixado.
Não sou eu que estou falando. É a palavra do Senhor. E aí eu penso, qual é a distinção? Qual é a distinção? Qual é o julgamento? Qual é o critério que Deus vai usar, que Deus vai estabelecer, né, para tomar e deixar, né? Levar um e deixar o outro. E Jesus, logo depois, como a gente leu, ele fala do critério. Ele fala do critério. Qual é o critério que Deus usa e vai usar para levar o seu e deixar os outros, né? E ele fala do fariseu e do pecador, do publicano. Deus não está falando de uma religião. Não vai ser uma religião como a gente estava falando hoje, a Ângela, né, tal, e a Ana falou, não, lá é Assembleia. Eu falei, não, lá não é Assembleia. É Assembleia. Assembleia dos Santos. É Assembleia de Deus. Mas não é uma religião que vai fazer com que você esteja fazendo parte do reino de Deus. Não é uma religião. É uma experiência. É um coração. É uma postura. É uma posição interior sua. Interior minha. Que vai fazer a diferença. E a coisa que o Senhor mais pregou contra foi o farisaísmo, foi a religiosidade, foi a hipocrisia, né? Então, não vai adiantar a gente fazer bem, não vai adiantar a gente ir à igreja todo domingo, não vai adiantar a gente até se batizar, se o nosso coração não estiver como o coração desse publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Senhor, eu reconheço a minha miséria. A verdade é, Deus enviou Jesus Cristo. A gente viu aquele filme, que todo mundo viu o filme, né? Aquele filme que fala isso. O pai que escolheu entregar o filho para morrer por aquelas pessoas que estavam naquele trem. Aquele trem é a nossa vida. Aquele trem ali, cada uma daquelas pessoas naquele trem é cada um de nós aqui, né? É aquilo ali. E o filho é Jesus. E o Senhor, para nos salvar, Ele entregou o filho dele para morrer no nosso lugar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que elas são boas e justas o suficiente para merecer entrar no reino de Deus. E o que Jesus está falando é o contrário. Jesus está falando que o nosso coração tem que ser um coração quebrantado. A palavra de Deus fala que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o que nós fizemos ou deixamos de fazer, importa o nosso coração e a nossa fé, a nossa visão no Senhor. Amém?